Corinthians se tornou o clube mais endividado do país, com mais de 2 bilhões de reais de dívidas acumuladas. Quem é o responsável por isso? Como isso foi acontecer? Como o timão quebrou? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudinho sobre o que se passou com o Corinthians e como ele se tornou o clube que mais deve no Brasil. Olá pessoal, eu sou Fernando Ferreira, sou fundador da Pluri. Estou aqui para ajudar você a entender como funcionam as finanças do seu clube e do futebol brasileiro. Nesse vídeo você vai saber tudinho de onde vem essa dívida astronômica do Corinthians, como ele se tornou o clube mais endividado do país. Bom, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, recentemente ele declarou ao mercado que a dívida do Corinthians já passa de 2 bilhões de reais, um número que está para ser detalhado pela Ernst Young, pela UI, com a divulgação de um relatório que deve sair até o final de abril, entre março e abril. Em se confirmando, nós estamos falando da maior dívida da história do futebol brasileiro, uma dívida que supera os 1,6 bilhão de reais de dívida que o Atlético Mineiro tinha antes de se tornar SAF. E é uma dívida que, vamos dizer, por valores corrigidos, é só um pouquinho menor do que a dívida do Flamengo de 2012, que era uma dívida de 800 milhões de reais, mas que trazida a valor presente hoje está em torno de 2,1, 2,2 bilhões de reais. Mas por que é tão importante, Esse é o segundo vídeo que a gente faz sobre essa situação financeira do Corinthians, E as pessoas perguntam, mas por que é tão importante? Porque a associação não quebra, Uma entidade associativa como é o Corinthians, Quem quebra são SAFs, que são empresas. E se uma entidade associativa não quebra, a gente usa o termo quebrou para dizer que está numa situação financeira muito complicada, mas de fato entidades associativas não quebram desde que não façam recuperação judicial, porque aí a conversa é outra, mas entidades associativas não quebram. Mas por que é tão importante para uma entidade associativa não dever tanto, Por que é importante controlar as contas? Porque quando você deve muito, os credores eles inviabilizam a sua vida. Isso está acontecendo com o Corinthians. Você tem dívida alta, tem muitos juros, Quer dizer, é uma bola de neve, você sabe, qualquer cidadão brasileiro, qualquer empresário sabe que dever muito no Brasil acaba virando aquela bola de neve, a dívida, e você não consegue sair dessa complicação. O clube de futebol não é diferente. Então, quando você deve muito, você tem uma bola de neve, você tem pressão de curto prazo, Porque os credores, eles invariavelmente eles querem receber o mais rápido possível, Porque eles têm medo de calote. Muita penhora, muito ação judicial, ação trabalhista, ações de clube na FIFA. Hoje não tem muito pra onde correr, Quando você deve, o credor ele te caça. E um clube de futebol não é como uma pessoa jurídica que o cara vai lá, faz uma manobra aqui, contrata um advogado, muda, arruma uma outra empresa, laranja, faz um monte de rolo. Clube de futebol não tem alternativa, porque clube de futebol efetivamente tem um CNPJ conhecido, tem endereço conhecido, tudo que ele faz é público, então ele vende um jogador, todo mundo fica sabendo, fecha um patrocínio, todo mundo fica sabendo, e os credores é muito fácil os credores irem em cima de um clube de futebol, Então, quem deve efetivamente fica com a receita toda presa, E aí, o que sobra para o futebol? Quer dizer, se você está com todo mundo te cobrando, cadê? O que sobra para você efetivamente investir no futebol? Então é importante você sanear o clube para você ter margem para investimento de jogador, para você poder contratar um jogador, para você poder pagar um salário melhor, manter as coisas em dia. Quando você deve muito, você não consegue. Então, voltando aqui ao caso do Corinthians, a questão é de onde que veio essa dívida toda? Como é que isso aconteceu se o Corinthians devia em 2013 só 194 milhões sem a Arena e depois desses anos aí de dívidas terríveis, você tem uma dívida aí que hoje chega próxima a 2 bilhões de reais. Bom, como eu já demonstrei num outro vídeo, sobre a crise financeira do Corinthians, que você pode ver aqui no card, essa explosão da dívida do Timão, ela teve início em 2014, nítido, em 2014, o ano da inauguração da Arena, não por acaso, 2013, a dívida líquida do Corinthians era de 194 milhões de reais sem incluir a Arena. Em 2020, essa dívida tinha explodido para 949 milhões sem incluir a Arena. Então, entre 2014 e 2020, houve um aumento de 389% na dívida do Corinthians. Somente na parte de clube social, incluindo outros esportes, e na parte do futebol profissional e amador. Importante entender que o principal responsável pelo aumento da dívida do Corinthians nesse período são os déficits acumulados. Então, o clube foi tendo déficit é a palavra para a entidade associativa, mas equivalente a prejuízos, e todos esses prejuízos acabam gerando dívida, virando dívida, porque o clube não paga, ele vai tendo uma falta de recurso para fechar as contas no dia, ele tem que conseguir empréstimo para poder rolar a dívida. Então a dívida vai subindo, Nesse período de 14 a 20, o clube acumulou 461 milhões de reais em déficit. Foi o clube que mais prejuízo teve entre 2014 e 2020 no futebol brasileiro. E nesse período aí estão
estão os 4 piores anos financeiros da história do Corinthians. Em 2014 o time perdeu 97 milhões de reais, em 2015 ele perdeu 97,1 milhões de reais, em 2019 ele perdeu 145 milhões de reais, em 2020 ele perdeu 123 milhões de reais. Então nesses 4 anos foi uma explosão de prejuízos, né? E os 4 piores anos da história financeira do Corinthians, né? O que mais chama atenção é que este prejuízo aconteceu mesmo com um aumento brutal de receita. Então olha que maluquice. A receita passa em 2013 de 300 milhões para 500 milhões em 2020, então a receita sobe 60%, e mesmo assim as despesas sobem de uma tal proporção que houveram 4 déficits, prejuízos, recordes nesse período entre 14 e 20. Isso mostra um descontrole das despesas impressionante, né? Mas aguenta aí que até o final desse vídeo eu vou te dizer exatamente quais são as fontes deste prejuízo que o Corinthians teve ao longo desse tempo. Você não aproveita agora e comenta, na sua opinião, se o Corinthians vai ou não sair da clube. Você pode ser corintiano, pode ser secador, comenta aí agora. O Corinthians vai ou não sair dessa crise? Bom, vamos lá. Nós estamos falando que nesse período entre 2014 e 2020 foi o período em que o Corinthians constrói essa dívida maluca aí, tanto a parte da dívida da Arena quanto a parte do clube social. Do clube Corinthians, né? O clube social e outros esportes, mais futebol profissional e amador. Mas aqui vem um dado que já chamou muita atenção no outro vídeo, que é o seguinte: entre 14 e 20, esse mesmo período, o clube social do Corinthians perdeu 295 milhões de reais. Clube social e esportes amadores. Clube social e esportes amadores perderam 295 milhões de reais. Foi 64% da perda total do Corinthians nesse período, que são os 461 milhões de reais que eu mencionei anteriormente. O que são os outros 36% de perda? São o futebol profissional de base. Então, o futebol profissional de base perdeu 166 milhões, o clube social perdeu 295 milhões. Nessa somatória se dá os 461 milhões da dívida do déficit total do Corinthians nesse período, né? Então, quando você olha e traz para a dívida atual de 2 bilhões de reais, né, o que a gente estima, né? Quer dizer, a gente vai ter que ver os dados, né, quando sair no relatório, mas a nossa estimativa é que tem 1 bilhão de reais provavelmente de dívida da Arena e provavelmente 1 bilhão de reais de endividamento líquido do clube, né, que é aquela dívida que já bateu 949 milhões em 2020 e que tinha diminuído um pouquinho nos últimos anos para 910, 920 milhões. Então nós estamos falando que 1 bilhão mais ou menos para cada lado, vamos chamar assim, né? Então a gente consegue classificar da seguinte maneira, né? Metade da dívida do Corinthians, né, desta dívida maluca do Corinthians de 2 bilhões de reais, ela é fruto da própria Arena. E da outra metade, 32% da dívida total dá para se atribuir como origem dela o clube social e 18% o futebol profissional e base. Então, se a gente construir assim os grandes responsáveis pela dívida, hoje nós diríamos que está mais ou menos nessa proporção. Metade da dívida do Corinthians vem da Arena, 32% vem do clube social e 18% vem do futebol profissional e de base, né? E aqui a gente tira 3 conclusões muito importantes. Primeiro é o seguinte: tudo bem, metade da dívida do Corinthians tem origem na Arena, mas vale lembrar, a Arena é um ativo muito valioso, é um ativo gerador de receita e de um valor fundamental nessa recuperação do Corinthians, né? E ela por si ela já tem uma capacidade de geração de recursos. Por exemplo, a própria renegociação que está sendo conduzida com a Arena, ela tem por trás o contrato de name right da própria Arena. O contrato de name right deve abater boa parte dessa dívida. Então, por si só, ela tem essa capacidade de geração de receita. Ela é um ativo muito valioso. Item 2, né? O futebol profissional em si, ele responde aí por uns 18% dessa dívida acumulada e não tem sido superavitário, né? O que é impressionante para um clube com o potencial do Corinthians, né? Baixa exploração do potencial da base, né? Quer dizer, o Corinthians hoje tem uma exploração muito baixa do potencial da sua base, né? Basta ver os dados de vendas de atletas dos últimos anos, né? Quando a gente compara, por exemplo, os últimos 5 anos, entre 18 e 22, os dados que estão disponíveis, o Corinthians teve receita de 409 milhões de reais com venda de jogadores. Nesse mesmo período, olha a comparação, o São Paulo fez 606 milhões, 50% mais, o Palmeiras fez 670 milhões de reais e o Flamengo fez 934 milhões de reais. Quer dizer, o Flamengo arrecadou com venda de jogadores nos últimos 5 anos 525 milhões de reais a mais do que o Corinthians. Olha que coisa maluca. E isso mostra que há um espaço muito grande para o futebol também fazer resultado e fazer resultado que ajude a pagar essa dívida, né? E também tem um outro lado, né? Além da base ter uma capacidade de geração de receita muito importante, do outro lado tem a questão dos gastos elevadíssimos com contratações, né? E com folha de pagamento, né? O Corinthians tem
uma folha alta e muito pouco resultado. Então, o nível de eficiência na gestão do futebol do Corinthians tem sido muito baixo nos últimos anos, né? E isso, obviamente, pressiona e acaba gerando do déficit e gerando dívida, né? E, por fim, o Clube Social tem sido um grande gerador de déficit, tem gerado um estoque de dívida enorme. Então, de novo, nós estimamos que praticamente 1/3 da dívida do Corinthians tenha origem no Clube Social. É muita coisa, né? 32% da dívida tem origem no Clube Social. E aí, quando você olha o seguinte, a Arena é um ativo valioso e ela é geradora de receita e é fundamental para a estratégia do Corinthians, para arrecadar mais e para também diminuir a dívida. O futebol profissional não tem tido resultado, mas ele pode aumentar o nível de eficiência, como o Corinthians teve lá antes do Mundial e tudo mais. Era um clube muito eficiente na gestão do futebol, né? Na gestão financeira do futebol, inclusive, né? E a base, ela tem um potencial, né? Obviamente não tem sido, está muito aquém do potencial dela, né? Os resultados estão muito aquém do potencial, mas ela tem um potencial bastante grande de geração de receita. Mas e o Clube Social? Representa 30%, é responsável por 1/3 desse estoque de dívida do Corinthians enorme. Nos últimos, de 14 a 20, aí, ele perdeu 300 milhões de reais, né? Uma perda muito significativa. E o que ele entrega para o Corinthians efetivamente? Sabe-se que o Clube Social ele é muito bom para quem é sócio do clube, para quem frequenta piscina, as inúmeras atividades esportivas e tudo mais. Ele tem um papel relevante, mas é um papel que, veja, tem custado muito para o Corinthians e contribuído enormemente para a situação financeira que o clube chegou hoje. Então, vale lembrar que nos últimos 2 anos conseguiu se equilibrar ali o Clube Social, ele pelo menos parou de perder dinheiro, assim como o clube como um todo. Você repara, no 2021 e 2022, o Corinthians tem 5 milhões de superávit num outro, num ano, 15 milhões de superávit num outro, estanca a sangria, vamos chamar assim, e não por acaso são os 2 anos em que o Clube Social também estanca a sangria. O ponto que mais chama atenção aqui, dos grandes fatores de aumento da dívida do Corinthians ao longo do tempo, o mais preocupante e o que precisa ser realmente tratado, precisa ser estancado urgentemente, é o Clube Social. Porque quando você compara o que ele entrega para os mais de 30 milhões de torcedores do Corinthians versus o que ele custa, realmente tem uma desproporção. E se você quer entender melhor sobre a situação financeira do Corinthians, aproveita e clica aqui nesse vídeo que está em cima. Um abraço a todos.